Eu dei o tema de o Sermão da Montanha, quando Jesus destrói a religião e revela o reino de Deus. Existem sermões, gente, que inspiram, né? Existem sermões que ensinam, mas o Sermão da Montanha ele foi bem diferente. Ele confrontou os religiosos, expôs os hipócritas e quebrou o orgulho dos poderosos. Me revelou quem realmente pertence ao reino de Deus. Quando Yeshua Jesus subiu aquele monte, Israel estava esperando um Messias que derrotasse Roma, um guerreiro. Mas em vez de atacar Roma, ele atacou algo muito mais perigoso. Ele atacou, gente, o pecado escondido dentro do coração humano. O problema nunca foi Roma. O problema também nunca foi César. O problema nunca foi o governo. O problema sempre foi o coração. Jeremias 17:9 declara: enganoso é o coração mais do que as coisas. Foi exatamente aí que Jesus começou a sua guerra. Jesus começa derrubando o orgulho. Em Mateus 5:3 está escrito assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino não começa nos fortes. O reino não começa nos sábios. O reino também não começa nos ricos. O reino começa nos quebrantados. O primeiro passo para Deus levantar alguém é quebrar sua autossuficiência. Abraão precisou deixar sua terra. Jacó precisou mancar. José precisou passar pela prisão. Moisés precisou passar pelo deserto. Pedro precisou chorar amargamente. Paulo precisou cair do cavalo. Deus não usa homens cheios de si. Deus usa homens vazios de si e cheios do Espírito. Quanto maior é o ego, menor é o espaço para Deus. Jesus declara guerra à religião de aparência. Mateus 5:8 vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os fariseus limpavam as mãos. Jesus queria limpar o coração. Os religiosos cuidavam da sua aparência. Jesus cuidava da essência. O homem vê sempre o exterior, mas Deus sempre vê o nosso interior. Gente, muitos frequentam cultos, poucos frequentam a presença de Deus. Muitos conhecem versículos decorados, poucos conhecem intimidade. Muitos falam sobre Deus o tempo todo, mas poucos realmente andam com Ele. O reino não é maquiagem espiritual. O reino é transformação. Eu sempre enfatizo isso nos meus vídeos. Jesus ele declara guerra ao pecado escondido. Mateus 5, do 21 ao 22, ele diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Mas depois ele acrescenta: todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. De repente o pecado ficou mais profundo. Agora não basta matar. É preciso não odiar. Então depois ele fala:
Ouvistes? Não adulterarás. Mas acrescenta: quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou em seu coração. Jesus, ele sempre mostra que Deus não julga apenas ações, né? Deus, ele julga intenções. E o homem, ele sempre vê, né, comportamentos. Deus vê sempre a motivação, né, as motivações, no caso. E o maior choque do sermão, em Mateus 5, 44, diz assim: amai os vossos inimigos. Isso destrói, gente, a lógica humana completamente. Amar quem a gente ama, né? Já é bem difícil, né? Não é fácil. Abraçar quem nos abraça é fácil. Mas amar quem nos feriu, orar por quem nos persegue, isso acontece quando o Espírito Santo governa realmente o nosso coração. A cruz, ela começa aqui. Antes de morrer no Calvário, Jesus já estava ensinando seus discípulos a morrerem para si mesmo. A religião, ela pode ser vista pelos homens, gente, mas o reino, ele só é visto por Deus. Em Mateus 6, Jesus fala sobre a oração, né? Oração, jejum, caridade, mas ele repete uma expressão assim, teu Pai que vê em secreto. Deus está procurando pessoas que são as mesmas no púlpito e no quarto. Consegue entender? As mesmas que são na igreja e em casa. As mesmas diante das multidões e quando ninguém está olhando. A integridade é quem você é quando ninguém está observando. Consegue compreender? Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa talvez seja o versículo mais assustador do sermão inteiro. Porque essas pessoas chamavam Jesus de Senhor. Presta atenção. Elas profetizavam, expulsavam demônios, operavam milagres, mas não tinham relacionamento com Ele. Eles conheciam a obra, mas não conheciam o dono da obra. A tragédia não é estar longe da igreja. A tragédia é estar dentro da igreja e longe de Deus. Consegue compreender isso? Então o Sermão da Montanha, ele não foi dado para impressionar multidões. Ele foi dado para revelar quem realmente pertence ao reino. Jesus, ele não procura admiradores. Ele procura discípulos. Ele não procura espectadores. Procura seguidores. Não procura também pessoas religiosas. Ele procura corações transformados. A pergunta sempre, gente, não é: você gosta do sermão? Ou gostou do sermão da montanha? Ou da sua igreja? A pergunta é: o sermão da montanha descreve a sua vida? Porque no final não será o tamanho do nosso ministério que será examinado. Será a condição do nosso coração diante do Rei.